Domingo, 5 de outubro. Verso para memorizar. Pela fé, Raabe a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Hebreus 11, 31. Segunda chance. Ouça Josué 2, 1. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Números 13, 1, 2, 25 a 28 e 33. O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Números 14, 1 a 12. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro, a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me provocará, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Pergunta 1. Por que Josué começou a missão de conquistar a terra prometida enviando espias? Sitim, o lugar de onde os 2 espias foram enviados, nos lembra de 2 episódios negativos da história de Israel. O primeiro é outra história de espionagem, que possui os mesmos elementos essenciais: o envio dos espias, a incursão secreta dos espias em território inimigo, o retorno deles, o relatório sobre o que descobriram e a decisão de agir com base nesse relatório. O outro incidente, ocorrido em Sitim, representa uma das mais desafiadoras e idólatras violações da aliança. Influenciados por Balaão,
os israelitas se envolveram em orgias com mulheres moabitas e adoraram seus deuses. Diante disso, surge uma questão crucial. O povo repetiria o fracasso na fronteira da terra prometida ou finalmente veriam a antiga promessa se cumprir? Ouça João 18, 16 a 18 e 25 a 27. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: "Você também não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não, não sou." Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: "Você também não é um dos discípulos dele?" Ele negou e disse: "Não, não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: "Não é verdade que eu vi você no jardim com ele?" De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. João 21, 15 a 19. Eles, porém, clamavam: "Fora! Fora! Crucifique-o!" Então Pilatos perguntou: "Devo crucificar o rei de vocês?" Os principais sacerdotes responderam: "Não temos rei, senão César." Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Pergunta 2. Quais semelhanças existem entre a segunda chance dada a Israel como nação e a Pedro como indivíduo? O Senhor é um Deus de segundas chances e de muitas outras. A Bíblia chama essa segunda chance de graça, que é simplesmente Deus oferecendo aquilo que não merecemos. O ensino da Bíblia está repleto do conceito de graça. Deus, em sua graça, oferece a todos a possibilidade de um novo começo. O próprio Pedro experimentou essa graça e exortou a igreja a crescer em graça. E as notícias ficam ainda melhores. Recebemos muito mais do que uma segunda chance, não é mesmo? O que seria de nós se não recebêssemos? Os israelitas receberam uma segunda oportunidade de entrar em Canaã, e Pedro experienciou a graça depois de negar o Senhor. O que esses exemplos nos ensinam sobre como devemos estender graça àqueles que precisam dela?